Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que o sobrenatural de Deus está sendo liberado agora, aí, na tua vida, na tua casa. Oramos para que a glória de Deus entre nos quartos. Oramos para que a glória de Deus entre na tua casa e que todo tipo de desavença, de intriga, cesse completamente. Que a inveja, a palavra maldita, a palavra contrária, a invocação do mal contra você, nós declaramos por terra todo plano de morte, todo plano de acidente contra ti, contra a tua família, está desfeito em nome de Jesus. Meu Pai, a tua palavra diz que é o Senhor quem livra do laço do passarinheiro e quem desfaz a obra forjada. A arma preparada, arquitetada, está sendo quebrada agora em nome de Jesus Cristo. E nós declaramos: maior é Deus, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza, e como está escrito o Senhor nos Salmos, que o Senhor coloca anjos ao redor daqueles que te temem. Nós cremos, ó Deus, que estamos guardados por Ti, porque eu e a minha casa temos o Senhor como nossa bandeira. Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus é o Senhor da minha casa. Você que tem Jesus como Senhor da tua vida, da tua casa, invoque o nome de Jesus e diga: Jesus é a minha bandeira, Jesus é a bandeira da minha casa, Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus é o Senhor da minha família. E nesse momento eu repreendo todo espírito de medo, tudo aquilo, Senhor, que perturba, tudo aquilo que oprime, tudo aquilo que gera pânico, tudo aquilo que gera pavor, tudo aquilo que gera angústias. Nós repreendemos agora em nome de Jesus e declaramos por terra em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, cobre com o teu sangue essa família e traga paz a este lar, em o nome de Jesus. E também oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Pelas pisaduras de Jesus fomos sarados, e como está escrito nos Salmos, é Ele quem perdoa pecados e quem sara doenças. Jesus, nós cremos no Teu poder. Jesus, nós cremos no Teu poder e declaramos saúde. Saúde nos pés dessa pessoa, saúde nos braços, saúde na coluna, saúde do alto da cabeça à planta dos pés, saúde na pele dela, saúde sobre os órgãos internos dela, no nome de Jesus, sobre as juntas do corpo. Nós declaramos saúde total e completa, saúde na região do pescoço. Nós declaramos cura total e completa em nome de Jesus. Cremos que Jesus Cristo cura. Colocamos nossa fé em Jesus Cristo e declaramos saúde. Saúde sobre você em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa e a tua família. Pega a sua carta agora, a carta que nós fizemos para Jesus. Essa carta aqui representa a tua carta. Então levanta a tua carta aí também, agora, certo? E você que ainda não fez a sua carta, pega uma folha de caderno e faz uma carta para Jesus. Faz uma carta abrindo o teu coração, abrindo os teus problemas para Ele, pedindo a ajuda dEle, certo? Levanta a tua carta agora e diga assim comigo: Senhor Jesus Cristo, coloco no altar de Deus minha carta, minha petição, meu clamor, e creio que o Senhor já está intervindo, creio que o Senhor já está operando. Peço ao Senhor agora a libertação, a cura, o livramento, o milagre, a intervenção, a saúde, a força e a salvação, em nome de Jesus. E tudo aquilo que está travado, tudo aquilo que está em pausa, nós oramos agora para que seja destravado, nós oramos agora para que haja um movimento, nós oramos em nome de Jesus para que o Senhor comece a movimentar as coisas em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Diga assim comigo: minha carta está no altar de Deus. Diga assim: minha carta está no altar de Deus. Não quebre o propósito, fique firme em oração. Quero ver quem vai estar amanhã de manhã comigo na oração aqui. Você que entrou agora, quero ver se amanhã de manhã você vai colocar Deus como prioridade aí e vai despertar às 6 da manhã. Quero ver. E ó, vamos lançar um desafio.
Quero ver o máximo de vocês ao vivo, amanhã às 6 horas da manhã. Não é por amor a mim, é por amor ao propósito de Deus. Dá a primícia. Domingo é a primícia da semana. Você vai dar a primícia da semana para Deus. Às 6 horas da manhã eu vou te aguardar. Coloca o relógio para despertar, e nem que seja 10 minutos antes das 6, para você escutar a oração e receber de Deus. Amém? Deixa eu dar um testemunho aqui para você. Um testemunho da Elvira. E ela escreveu assim: eu fui curada de um tumor. Já havia 5 anos que me incomodava bastante. Acompanho as orações das 6 da manhã e das 18 horas todos os dias. Deus abençoe o Senhor e a sua família. Que Jesus te abençoe, Elvira. Também tivemos um testemunho de cura de câncer de pele. Nosso Deus é o Deus que cura, é o Deus de milagres. A nossa fé está em Jesus. Amém? A nossa fé está em Jesus, naquele que pode todas as coisas. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você está passando por algum problema de saúde, se apegue a Deus. Se apegue a Deus. Faça o que o médico diz, o tratamento, enfim. Mas não esqueça, coloque a fé em Jesus. Porque Jesus pode reverter qualquer coisa. Eu creio. Não há impossíveis para Ele. A minha palavra impossível não existe para Deus. Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele pode, Jesus pode, amém? O que você precisa fazer é colocar fé em Deus, fé em Jesus Cristo, amém? Diga assim comigo: a minha fé está em Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, amém? Deus me deu uma palavra forte para hoje, uma palavra forte para essa noite. Eu quero te perguntar se você quer saber a verdade. Como assim quer saber a verdade? Porque tem gente, parece que ela não quer ver o óbvio. Tem gente que não quer ver o óbvio. Tem gente que não quer ver o que está por trás das coisas. Tem gente que prefere, muitas vezes, viver a mentira. Ela prefere não descobrir a verdade. E, sabe, talvez isso para algumas pessoas, isso seja algo, assim, louco de se pensar. Porque a maioria das pessoas quer saber a verdade, mas tem gente que não quer. Certa vez uma mulher chegou para mim, chorando que ela descobriu uma traição do marido. E eu perguntei para ela: o que você prefere? Você prefere saber a verdade? Ou você prefere, sabe, que isso não tivesse vindo à tona a você? E ela disse assim para mim, isso me surpreendeu, ela disse: eu preferia não ter descoberto. Eu preferia não ter descoberto, eu preferia não saber. Mais tarde ela veio morrer de câncer. Então eu vejo que às vezes as pessoas não querem saber das coisas. Elas não querem descobrir a verdade porque elas não querem se decepcionar, elas não querem se enganar. Elas querem muitas vezes viver uma ilusão. E infelizmente há muita gente assim que prefere viver uma ilusão do que viver a verdade, do que viver o que Deus tem para a vida dela. Eu quero compartilhar uma palavra com você, porque essa palavra é Jesus falando, certo? Lucas capítulo 12, verso 1 em diante diz assim: nesse meio tempo, tendo se reunido uma multidão de milhares de pessoas, a ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto o que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram no escuro será ouvido à luz do dia. O que sussurraram nos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Jesus está dizendo aqui que não há nada escondido que não venha a ser revelado. Não tem nada oculto que Deus não venha a trazer à luz. Jesus estava falando cuidado com o fermento dos religiosos. Por quê? Porque muitos religiosos, eles conseguiam e conseguem até hoje ocultar a verdadeira face. Eles conseguem ocultar a verdadeira face. Nós vivemos num tempo
aonde, sabe, nós temos que ter muito cuidado quanto ao que é verdade e aquilo que não é verdade. E você só vai conhecer o que é verdade daquilo que não é verdade se você tiver proximidade, se você tiver experiência. Pergunta para alguém que trabalha no banco, que passa o dia inteiro contando dinheiro, contando nota, se ele não sabe a diferença da nota verdadeira para a nota falsa. Ele sabe. Sabe por quê? Por causa da textura, por causa do peso. Ele está acostumado com notas verdadeiras. E você só vai descobrir o falso se você estiver familiarizado com o verdadeiro. Esses dias pegaram, sabe, a minha imagem para pedir dinheiro para uma ONG que eu não conheço, uma ONG que eu não apoio e que nem sei se existe. Usaram a minha voz, na verdade mudaram um pouco a minha voz, porque não foi 100%, mudaram a minha voz, usaram, sabe, a minha imagem, que isso não pode usar a minha imagem, e estavam, sabe, compartilhando nos grupos. Eu tive que falar aqui, ó, gente, não é eu que estou pedindo isso, eu não tenho acesso a essa ONG, nem sei aonde que está, não sei se existe, certo? Nós temos que ter muito cuidado para não sermos enganados por aquilo que é falso. Às vezes você pega e vê um comentário negativo a respeito até do teu pastor. Às vezes você frequenta uma igreja onde teu pastor está sendo atacado, né? Está sendo atacado, talvez por uma pessoa, por outra, e você pensa assim, puxa, olha só, né? Olha o que está vindo à tona. E às vezes você tem que ver bem por quem que está vindo isso, porque nem tudo que é falado é verdade. Porque as pessoas muitas vezes falam a sua versão e elas contam o lado delas da história. E um sábio já disse que você tem que sempre ouvir os dois lados da história antes de você tomar uma decisão. Olha para Salomão, quando aquelas duas mulheres chegaram a ele, dizendo que uma tinha roubado o filho da outra. Só que uma delas, o filho dela morreu. E ela estava agora roubando o filho da outra. Então Salomão ali, diante delas, disse, vamos fazer o seguinte, vamos dividir a criança. E a mãe verdadeira disse, não faça isso. Meu rei, não faça isso. Dê a ela o bebê. E ali Salomão viu quem era a mãe. Por quê? Porque a verdade se manifesta. As pessoas podem mentir, as pessoas podem enganar, elas podem fazer o que elas quiserem da vida, mas só por um tempo, porque depois Deus mostra o que é e o que não é. Decida, sabe, ir a fundo nas coisas para descobrir a verdade sobre tudo. Às vezes você não quer saber se seu filho está metido em encrenca. Aí você deixa de acompanhar ele na escola, você deixa de, sabe, ver as coisas dele, porque você pensa assim, não, eu não quero mexer na privacidade do meu filho, mas você pode conversar com ele, você pode ir na escola perguntar, você pode ver quem são as amizades dele, o que ele está assistindo, o que ele está ouvindo, certo? A Bíblia diz que más associações corrompem os bons costumes. Hoje nós vivemos num mundo onde, sabe, tem gente que não se importa com o filho se metendo em N coisas, mas isso contamina e pode destruir o futuro deles. É por isso que nós temos que orar a Deus, para Deus sempre nos revelar o que está em oculto. Às vezes tem algo oculto acontecendo na vida de um filho teu. Às vezes tem algo oculto acontecendo no teu casamento, sabe? Quantas vezes as pessoas me pedem oração, porque acabam pegando o celular do outro e ali descobre conversas íntimas que teve com uma colega de trabalho, conversas íntimas, né? Tendo com uma vizinha, um familiar. Ou seja,
Tudo aquilo que está oculto precisa ser revelado. Mas antes de você tomar qualquer decisão, você tem que orar a Deus, para que nada fique oculto. Você tem que buscar as informações certas. Você não pode, porque é muito fácil pegar e dizer, esse não é de Deus, esse é de Deus. Esse não é bom, esse é bom. Sabe, você tem que pesquisar, às vezes, como é que eu posso dizer, no meio que nós vivemos, existe pessoas para difamar, existe pessoas para mentir, existe muito engano aí fora, muito engano. Então, sabe, antes até de você ouvir uma conversa, me falaram que fulano de tal coisa, ei, você tem que ouvir de Deus, você tem que ouvir de Deus. As pessoas muitas vezes falam coisas, muitas vezes inventam coisas e nós temos que saber o que é e o que não é. E digo mais, quando você conhece uma pessoa de verdade, esteve com aquela pessoa, como é que você vai aceitar um relatório diferente daquilo que você conhece? Eu sei que as pessoas mudam, eu entendo isso. Mas sabe, às vezes você anda tanto tempo com uma pessoa e você acredita mais numa outra que não andou com ela nem um dia, nem uma semana. Você acredita naquele que teve uma experiência negativa do que com aquela pessoa que você está caminhando com ela há 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Esses dias um pastor falou para mim isso, sabe, me cortou o coração. Ele disse assim, olha, eu sou pastor da igreja há muitos anos e eu tinha uma família na igreja que estava há 30 anos comigo na igreja. Olha só, 30 anos não é 30 dias. Eu não tenho, nenhuma amizade de 30 anos. Nenhuma amizade de 30 anos. Então, para uma pessoa ter uma amizade de 30 anos, olha, é tempo, hein? É tempo uma amizade de 30 anos. E ele disse assim para mim, aconteceu um problema com um rapaz da igreja e esse rapaz chegou para essa família que me conhece há 30 anos, falou assim, me conhece há 30 anos. Eles acreditaram no menino e não acreditaram em mim. E eu fico pensando assim, gente, a que ponto a gente chega? A que ponto a gente chega? Por isso que, antes de você se precipitar, muitas vezes falando mal de alguém, ou entrando no meio de uma fofoca, no meio de uma confusão, seja, sabe, no meio da família, seja na vizinhança, seja na igreja, seja em qualquer coisa, ora a Deus antes. E algumas coisas têm que serem consideradas. Primeiro, se eu sei que algo é verdade, vale a pena eu levar isso para frente? Ou a questão tem que morrer em mim? Segundo, por que Deus está permitindo que eu veja isso? Porque talvez Deus esteja querendo me desconectar dessa pessoa. Agora, uma outra coisa. Se Deus está permitindo que eu descubra algo aqui sobre a vida do meu filho, será que Deus não quer que eu intervenha? Será que Deus não quer que eu ore mais por ele? Será que Deus não quer que eu dê um conselho para ele? Para que o Senhor o guarde? Porque o inimigo está tentando ceifar a vida dele? Ou seja, muitas vezes nós temos que orar para que a verdade venha à tona, para que a luz de Deus venha trazer clareza e você tomar uma decisão. Sabe, nós temos que ter cuidado com a fofoca, nós temos que ter cuidado com acusações, nós temos que ter cuidado com tudo na nossa vida. As pessoas podem se complicar por pouco. É por isso que, antes de você, sabe, firmar uma decisão, você tem que analisar os fatos. É por isso que um juiz, quando está pleiteando, está para decidir algo, ele analisa os fatos, para depois tomar a decisão. Primeiro vem os fatos, primeiro vem as testemunhas, para depois, sabe, ele dar o veredito. Você tem que entender isso. Ore a Deus, para que Deus traga a você toda a verdade. Não tenha medo da verdade. A Bíblia diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não tenha medo da verdade. E daí, sabe, uma vez, olha o que aconteceu. Uma mãe veio me pedir oração pela vida da filha. E ela disse assim, eu acho que a minha filha está fazendo uma coisa muito errada. E ela disse assim, mas eu tenho medo de descobrir. Eu disse para ela, não tenha medo.
porque a verdade é a verdade e a verdade não pode ser adulterada. Podem até tentar mexer com a verdade, mas isso vai durar só um momento. Sabe, a mentira dura um momento, a falsidade dura um momento, o engano dura um momento, mas a verdade permanece. E eu disse para ela, não tenha medo, não tenha medo. E daí ela descobriu um negócio grave da filha, um negócio grave, e ela veio me contar, ela disse, o que eu faço agora? Agora você tem que agir. Agora você tem que agir, você tem que se aproximar dela. Você vai ter que chamar a atenção dela e você vai ter que dizer, filha, esse caminho vai acabar com a tua vida. E foi o que aconteceu. Sabe, ela chamou a filha, ela falou a verdade, a menina ficou um pouco revoltada, saiu de casa, depois voltou para casa e depois houve a reconciliação. Então não podemos ter medo da verdade. A verdade liberta. A verdade liberta. Agora, tem certas coisas, é como a Bíblia diz aqui, não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Tem coisas que a gente vai saber e às vezes é melhor a gente não levar para frente. Por quê? Porque tem guerras que não é para você. Às vezes é melhor só você continuar em frente, certo? Às vezes é melhor só você continuar em frente. E claro, quando você sabe da verdade, você caminha diferente, você observa as coisas. Por isso, guarda essa palavra no teu coração. Não tenha medo. Ore a Deus, para que Deus sempre te revele tudo ao teu redor. Para que Deus sempre te mostre tudo sobre teu casamento, sobre teus filhos, sobre relacionamentos, sobre lugares que você frequenta, sobre negócios que você vai fazer. Ore a Deus para que você ande na verdade, que você ande na luz, para que, sabe, nenhum engano haja no seu caminho, para que você nunca seja levado por uma história, por uma conversa, por uma fofoca, porque um disse-me disse. Não, gente. E eu vou dizer uma coisa para você. Deus é justo. Deus é justo. E por ser justo, Deus sempre nos mostra as coisas às claras. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, em nome de Jesus. E essa mensagem é muito forte para os pais que estão me ouvindo aqui. Peça sempre a Deus para lhe revelar sobre a vida dos seus filhos. Amém? Nós temos uma amiga nossa, eu e a minha esposa, que disse que Deus sempre revelava para a mãe dela a respeito dos filhos. Os filhos estavam fazendo coisa errada, a mãe, uma intercessora daquelas de calibre, estava sempre orando pelos filhos, Deus sempre revelava para ela o que os filhos estavam fazendo e muita coisa eles deixaram de fazer por causa da intercessão de uma mãe. Então, ore a Deus, para Deus não deixar nada oculto, nada encoberto. Escreva aqui nos comentários, diga assim, Deus vai me revelar tudo, Deus vai me mostrar tudo, em nome de Jesus. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração e eu quero agora declarar o Salmo 91. Eu quero lhe convidar neste domingo, nós vamos ter um culto às 9 horas da manhã, em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Certo? Meu segundo anúncio. Estão abertas as vagas para a Escola de Profetas nos Estados Unidos, em julho, e em Madrid, na Espanha, que vai acontecer, se não me engano, em outubro. Certo? Mas você pode ver direitinho lá no meu site, certo? As inscrições para essas escolas é só pelo site, pelo meu site oficial, www.vinicius7.com.br. Gente, qualquer outro site, qualquer outra coisa, tenha cuidado, certo? É só lá pelo meu site, www.vinicius7.com.br. E também mostrar para você aqui rapidamente os meus livros. Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. Livros que vão edificar a tua casa, vão te abençoar, para você colocar na cabeceira da sua cama, ler antes de dormir. Mas lembre-se, nenhum devocional substitui a Bíblia Sagrada, ok? Você pode adquirir nossos livros lá no nosso site. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Amém? Vamos compartilhar? Manda aí para 10 pessoas, para 100, para 1000, para o máximo de pessoas que você puder. E ó, o desafio. Amanhã vou esperar vocês aqui às 6 da manhã para você orar junto comigo. Quero ver quem vai vir orar às 6 da manhã aqui e dar a sua primícia para Deus, certo? Porque
Eu gostaria de ver vocês junto comigo às 6 horas da manhã amanhã, ok? Glória a Deus? Muito bem. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Eu quero orar por você, eu quero te abençoar, em nome de Jesus Cristo. Pega aí a sua carta para Jesus, levanta ela e oremos. Senhor Jesus Cristo, consagramos a Ti nossa carta agora e colocamos no altar de Deus os nossos pedidos. Pedimos resposta, pedimos intervenção, pedimos cura e libertação e também pedimos salvação. E nós oramos, Pai, para que nada fique encoberto na nossa vida. Nos mostra, Pai, se os negócios são bons que nós estivermos, nos mostra se as mesas que nós estamos sentados, as pessoas que estão ao nosso redor, são pessoas de Deus ou não. Nos mostra, Pai, se essa sociedade é de Deus ou não. Nos mostra todas as coisas, não nos deixa nada oculto. Nos revela sobre a vida dos nossos filhos. Nos revela, Pai, sobre tudo ao nosso entorno. Senhor, nós oramos em nome de Jesus, pedindo, nos guia, Senhor, em passos verdejantes e a águas tranquilas. O Senhor é o nosso pastor, de nada teremos falta. Por isso te pedimos, Pai, que a luz de Jesus Cristo esteja no nosso caminho. Desfaça, Pai, todo laço, desfaça todo engano, desfaça, Pai, todo plano de morte, de acidente contra nós, contra a nossa casa, nossa família. Nos proteja, Pai, do mal, nos proteja da inveja, nos proteja da maldade. Que a Tua boa mão seja sobre nós. Nos dê a força necessária, Pai, para permanecermos firmes. Nos unja, nos guia, doce e amado Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Diga comigo, obrigado, Jesus. Gratidão. Eu quero ver todos vocês amanhã às 6 da manhã. Se chama Primícias. Vamos dar os primeiros segundos do nosso dia, da nossa semana para Deus. Amanhã às 6 da manhã eu vou aguardar você aqui. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração, viu? Com pelo menos 10 pessoas. E que Deus revele tudo para você sobre teus filhos, sobre tua casa, sobre teu entorno, em nome de Jesus. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E oramos agora, Pai, em favor de pessoas, Pai, que não querem ter certos comportamentos. Pessoas, Pai, que querem manter a paz, que querem manter a tranquilidade, mas que têm tido comportamentos errados. Não conseguem sair de vícios, não conseguem sair de hábitos errados. E a minha oração é para que essa pessoa seja livre agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Tudo aquilo, Senhor, que tenta governar ela de forma negativa, tudo aquilo que tenta possuí-la para perturbar a vida dela e para perturbar a vida dos outros, nós oramos em nome de Jesus, que esse mal agora caia por terra. Oramos, Pai, no nome de Jesus, para que essa pessoa seja liberta de todo vício,
de todo comportamento errado, de todo pecado, de toda ação errada. Livra ela de todo mal, Pai, em o nome de Jesus. E nós oramos, Pai, também por todo aquele que está doente, fisicamente, emocionalmente, para que seja curado. Leva embora, Senhor, tudo aquilo que está deprimindo essa pessoa, tudo aquilo que está entristecendo ela emocionalmente, tudo aquilo, Senhor, que está agindo na mente dela. Senhor, que ela seja livre agora de toda a preocupação, de toda a ansiedade. E nos livra, Pai, da maldade, da inveja, da fofoca, da mentira e de todo tipo de ofensa, de todo tipo de maldade, de todo tipo de contrariedade que caia por terra. Oramos também por justiça nas portas, toda oportunidade que foi tirada do nosso caminho, toda oportunidade, Senhor, que de alguma maneira foi represada, que pertencia a nós, mas que foi impedida, Pai, seja por homens ou seja por forças espirituais. Nós oramos para que aquilo que o Senhor tem para nós venha para a nossa vida e liberamos uma palavra: justiça nas portas. Sim, oramos por justiça nas portas, que oportunidades venham, que bênçãos cheguem, que respostas cheguem em o nome de Jesus, que todo atrapalho no nosso caminho caia por terra. Meu Deus, nós confiamos que tudo está no Teu controle. Nossa casa está coberta com o sangue de Jesus, nossa vida está coberta com o sangue de Jesus. Nenhum mal prosperará contra nós em nosso caminho. Oramos, Pai, para prosperar, para avançar, para crescer, para expandir e para viver a plenitude do propósito que o Senhor tem na nossa vida. Eu oro também por todo aquele que está num tratamento para câncer. Eu oro por todo aquele que está com um problema no pâncreas, um problema, Senhor, hormonal, que está com outras dificuldades relacionadas à sua saúde. Oramos por milagres agora, no nome de Jesus Cristo, que haja cura. Do alto da cabeça à planta dos pés, dizemos a toda alergia: renda-se a Jesus Cristo. Dizemos a toda dor: renda-se a Jesus Cristo. Oramos para que o corpo seja restaurado, os órgãos internos sejam restaurados, a pele seja restaurada, a vida dessa pessoa seja restaurada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Seja livre, seja liberto agora, em o nome de Jesus Cristo. E meu Pai, nós te pedimos, nos conecta às pessoas certas e afasta de nós tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que vem para nos prejudicar. Afasta a inveja do nosso caminho, Pai. Afasta a maldade do nosso caminho e traga, Pai, aquilo que é do Senhor para a nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pega a sua carta para Jesus agora e vamos apresentar a Deus. Diga assim comigo: Senhor Jesus Cristo, apresento a Ti meus pedidos de oração. Que essa carta, Jesus, seja colocada no Teu altar agora. Cremos que Tu és o Deus que responde. A Tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Entrego nas Tuas mãos meus pedidos de oração. Entrego nas Tuas mãos meu clamor. Entrego nas Tuas mãos minhas lágrimas. Tudo aquilo que me preocupa, tudo aquilo que anseia o meu coração, eu coloco diante de Ti e eu peço: abençoe, Senhor. Abençoe, traga a resposta, intervém, cura, opera milagres, Jesus. Dá sabedoria, dá saída para problemas. Em o nome de Jesus, coloco nas Tuas mãos, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. E você que ainda não baixou a sua carta para Jesus, está lá no meu site, está disponível, é gratuito para baixar, www.vinicius17.com.br. Eu também quero salientar, no início dessa oração, Deus falou muito forte ao meu coração sobre comportamentos que as pessoas não gostam em si, ou seja, aquilo que elas mais odeiam nelas mesmas. O Senhor tem o poder de te libertar. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Já parou para pensar que às vezes esse comportamento errado, Deus tem o poder de mudar ele? Deus tem o poder de mudar, sabe, essas coisas que você não gosta em você? Às vezes é essa forma que você se desequilibra, às vezes o que você fala, as pessoas que você magoa. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Você está num lugar de mudança, que é na presença de Jesus Cristo, diante da palavra de Deus. Ele tem o poder de mudar a tua vida. Ele tem o poder de mudar a tua história. Se firme em Deus e Ele tem o poder de mudar completamente o seu interior e mudar esse comportamento. Amém? Ele pode. Talvez você já tentou de tudo pelas suas forças.
Você já fez promessa para as pessoas que você não iria mais fazer e você acaba fazendo. E isso é um hábito, é um comportamento errado que precisa ser mudado na sua vida. E Deus tem o poder de ajudar você nesse processo que você está enfrentando. Amém? Você crê nisso? Deixa eu compartilhar com você um testemunho aqui que eu recebi da Celina. Ela escreveu assim: a paz do Senhor. Uma amiga que mora nos Estados Unidos compartilhou comigo suas orações. E eu participo de todas as orações, de manhã e à noite, sem perder nenhuma. Eu quero testemunhar as bênçãos da carta para Deus. O milagre no desenvolvimento da fala e do comportamento do meu neto, a aposentadoria da minha irmã que estava na justiça e a liberação de um processo do meu filho que há mais de 20 anos estava parado na justiça. Gratidão a Deus pela sua vida e de toda a sua família. Que Deus te abençoe, Celina. Toda a honra e toda a glória sejam dados a Jesus Cristo. Há poder no nome de Jesus, há poder nas nossas orações, nós cremos nisso. Amém? E você que talvez não esteja firme nas orações, Deus está dizendo para você, fica firme, porque você vai ver o resultado, você vai ver a resposta de Deus para você. Quantos de vocês estão buscando uma resposta de Deus? Escreve aqui nos comentários, eu estou em busca. Escreve aí, eu estou em busca. Então não para de orar. Não para de orar, não para de clamar. E me ajuda a compartilhar agora essa oração para 10 pessoas. Se puder mandar para 10, manda para 10. Se puder mandar para 1000, manda para 1000. Se puder compartilhar em todas as tuas redes sociais, compartilha em todas as tuas redes sociais. Eu quero hoje compartilhar uma palavra que está em 2 Reis, capítulo 4. Tenho meditado muito nessa palavra, não para pregar, mas para mim mesmo, porque aqui eu vejo vários princípios espirituais nessa palavra e que eu acho muito importante. 2 Reis, capítulo 4, verso 1 diz assim: certo dia, a mulher de um dos membros da comunidade dos profetas suplicou a Eliseu: o teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Agora, porém, veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: a tua serva não tem nada, além de um pequeno jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá pedir emprestadas vasilhas vazias a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e separe as que você for enchendo. Ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Ele, porém, respondeu: já acabaram. Então o azeite acabou. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, você e seus filhos viverão do que sobrar. Eu vejo vários princípios aqui, espirituais aqui nessa palavra que eu quero compartilhar com você hoje. O primeiro princípio é que o marido dela havia contraído dívidas e quem teve que lidar com as dívidas foi a mulher e os filhos. O credor veio para pegar os 2 filhos dela para pagar as dívidas. Nós temos que entender uma coisa: tudo aquilo que nós não resolvermos, outros vão ter que resolver, que estão ligados a nós. Eu sei que ninguém espera morrer, mas quando morrer, a nossa vida tem que estar organizada. Se a nossa vida não estiver organizada, isso vai ser um problema para os nossos filhos, vai ser um problema também para o nosso cônjuge. Agora, eu não estou falando apenas, de dívidas. Eu estou falando todos os problemas que a gente não consegue resolver, a família inteira acaba se envolvendo com aquele problema. Isso é muito delicado, É por isso que eu acredito que nós temos que procurar resolver o máximo de coisas, para nossa família não ter que ficar resolvendo e ficar em torno daquele problema. Se você se endivida, a sua família paga o preço com você. Se você se complica na justiça, a tua família acaba pagando o preço com você. Se você sai de uma direção de Deus, toda a tua família acaba pagando o preço junto com você. Então nós devemos tomar decisões na nossa vida que não venha complicar a nossa família, que não venha complicar nossos filhos. Se você for comprar, por exemplo, um carro novo, a parcela que você vai fazer desse carro não pode comer com você junto na mesa. Ou seja, tudo na nossa vida nós temos que pensar no outro, não apenas em nós. Porque hoje a maioria das pessoas pensa em si.
mas não pensa nos outros. Daí você pensa, não, eu tenho que me cuidar, eu tenho que me cuidar para o meu bem. Eu tenho que ter uma boa saúde mental para que eu viva melhor, para que eu trabalhe melhor. E não é só por causa disso, é por causa dos teus filhos também. É para que eles tenham você por mais tempo. É para que a sua esposa, o seu marido tenha você por mais tempo. Então não se trata só de mim, se trata da minha casa, se trata da responsabilidade que eu assumi na minha família. Então, tudo que eu fizer vai ter consequência. E se a minha família, mesmo que a minha família não queira viver essas consequências, vai ter coisas que vai respingar neles. É por isso que a Bíblia diz, não tem como alguém colocar brasas em suas vestes sem se queimar. Se você busca um problema, esse problema vai entrar na sua casa. Se você não lida bem com certas coisas, essas coisas que você não lida bem, vai ser compartilhada com a tua família. Outra coisa que eu aprendo aqui, essa mulher, ela falou ao profeta Eliseu, o meu marido, teu servo, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. E sabe, quando ela falou isso do seu marido e falou para o profeta Eliseu, Eliseu poderia ter ignorado essa mulher. Poderia ter dito, mulher, eu não tenho culpa do teu marido ter feito dívida, sabe? Eu estou cuidando aqui da minha vida, estou cuidando do meu ministério, eu não tenho tempo para cuidar da tua vida, esse é um problema teu, isso é um problema de vocês. Mas, ao contrário disso, como o profeta Eliseu entendeu que ele era servo dele, ou seja, trabalhou com ele, estava com ele, você tem que entender isso. Isso para mim é uma coisa tremenda, sabe por quê? Porque Eliseu, ele assumiu a responsabilidade. Ele ajudou essa mulher. E aqui vem uma palavra para o teu coração. Tem coisas que é nossa responsabilidade. Não adianta a gente dizer assim, não, mas isso não é problema meu, né? Isso não é problema meu, isso é problema dos outros. Não, tem coisas que é problema da gente sim. Mesmo que não seja diretamente, é problema da gente. E a gente tem que ajudar conforme pode, ajudar conforme Deus coloca no nosso caminho. Então, se você está trabalhando numa empresa, não se trata de só você receber o salário no final do mês. Porque se a empresa quebrar, você vai perder o emprego. Ou seja, tudo é responsabilidade nossa. Tem coisas que nós temos que dividir, compartilhar a responsabilidade. Se não for assim, se a responsabilidade não for compartilhada, todos acabam pagando o preço. Todos acabam pagando o preço. Então, eu acredito aqui que Eliseu, ele abraçou essa mulher. Ele ajudou como ele pôde e ele liberou uma palavra profética sobre ela. Mas antes dele liberar uma palavra profética, ele perguntou, o que é que tu tens? E ela disse, eu tenho um pouco de azeite numa vasilha. Aqui você tem que compreender isso. Todo mundo tem alguma coisa para começar. Para o milagre começar na tua vida, Deus colocou alguma coisa aí. Talvez você diga assim, não, mas eu não tenho nada para pagar minhas dívidas. Não, alguma coisa você deve ter para começar a pagar suas dívidas. É que o diabo diz para você que você não tem, mas eu creio. Você tem alguma coisa, você carrega alguma coisa para pagar suas dívidas. Você deve ter alguma coisa com você, que Deus te deu, que Deus colocou no teu caminho para você pagar as tuas dívidas. Essa mulher tinha um pouco de azeite. E olha só, Eliseu disse para ela assim, então você vai fazer o seguinte, você vai pegar vasilhas com todos os teus vizinhos, vasilhas, potes, bacias, baldes, tudo que você conseguir com os teus vizinhos, com todos os teus vizinhos, todos os teus vizinhos. Às vezes, tem gente que não tem relacionamento com ninguém. E como é que vai ter vasilha? Como é que vai pedir emprestado com quem ela não se dá? As pessoas não imaginam, mas inimizade, fechar certas portas para outras pessoas, sabe? Através de brigas, através de discussões, faz com que limite você. Se essa mulher, ela não se desse bem com seus vizinhos, se ela não tivesse uma boa rede de conexão, como que ela iria ser servida?
De que forma ela iria ser servida? Essa é a minha pergunta para você, esse é meu questionamento. Essa mulher sabia se relacionar com as pessoas ao seu redor e ela conseguiu muitas vasilhas, muitos potes por causa do seu nível de relacionamento. Então segura essa palavra. Tem gente que não quer se relacionar com ninguém. Tem gente que não quer andar com ninguém, que não quer ter amizade com ninguém, que não quer estar conectado a ninguém. Você está errando. Você tem que estar conectado a pessoas. Você tem que ter uma proximidade de pessoas. Você tem que estar, próximo de alguém. Essa é a palavra para você. É a palavra que Deus está deixando, é a palavra que Deus está dando para você. É tempo de você se conectar a pessoas. E pessoas certas, que podem te ajudar ou, no mínimo, deixar uma porta aberta com essas pessoas. Essa é a palavra do Senhor para a tua vida. Essa mulher fez o que o profeta disse. Trouxe para dentro de casa um monte de vasilha, um monte de pote. E ela e os filhos dela começaram a trabalhar no milagre. E a Bíblia diz que ela fechou a porta da casa. Enquanto o milagre estava acontecendo, enquanto ela iria trabalhar no milagre, ela fechou a porta da casa. Algumas coisas que Deus vai te direcionar não podem ser compartilhadas com ninguém. É só você e a sua família. Não adianta você ficar aos quatro ventos falando para todo mundo tudo o que está acontecendo. Tem coisas que é só você e a sua família. Quando um milagre está sendo gerado, quando um projeto de Deus está sendo gerado, é melhor fazer, em quatro paredes. Ou seja, sem alardear, sem falar para todo mundo. Trabalhe o milagre. Te concentra no milagre que Deus quer fazer ali diante de você. Te concentra ali. Não abre para todo mundo. Essa mulher fechou a porta e ficou só ela e os filhos dela trabalhando naquele milagre. O que ninguém sabe, ninguém estraga. Já tem esse ditado, né? E às vezes as pessoas, tudo que fazem é falar para todo mundo o que está acontecendo de bom na vida delas. Não fale para ninguém. Aprenda a guardar silêncio. Essa mulher começou a deitar azeite nas vasilhas. E enquanto tinha vasilha, o azeite estava multiplicando. E eu fico imaginando uma casa cheia de balde, de bacia, de vasilha, cheia de azeite. Essa mulher ficou impressionada com o milagre que aconteceu. Quando acabou as vasilhas, que ela pediu para o filho dela mais uma vasilha, ele disse, já acabou, o azeite parou. Você sabe que eu aprendo uma coisa aqui. Deus só para de fazer algumas coisas quando a gente não está mais disponível. Mas enquanto você estiver disponível, enquanto há espaço em você, enquanto há espaço, para Deus, Ele fazer um milagre, Ele vai fazendo. Ele vai fazendo. Se tivesse mais vasilhas, ia ter mais azeite. Ou seja, continue buscando oportunidades de Deus. Continue batendo em portas. Continue crendo. Sabe que Deus vai abrir novas opções para você, que Deus vai dar novas ideias. Continue crendo que Deus vai fazer coisas, Ele vai continuar fazendo. Depende de você. Depende de você estar disponível. Depende de você estar bem para receber o milagre de Deus, para receber o liberar do Espírito, para receber o agir de Deus na tua vida e na tua família, em nome de Jesus. Amém? E eu encerro essa palavra com a última coisa que aconteceu. Quando o milagre se sucedeu, ela foi até o profeta e disse, agora o que eu faço? E ele disse, vai, vende o azeite, paga a dívida e vive do resto. Tem gente que às vezes tem dinheiro e não paga a dívida. Tem gente que às vezes tem o recurso, mas não paga a dívida. Nós precisamos aprender a pagar todas as nossas dívidas. Às vezes, é melhor você viver do que sobra, do que você contrair mais de uma dívida. Eu sou contra dívidas. Eu acredito que nós podemos viver sem peso, sem carga. Eu sei que é difícil, mas Eliseu disse, paga as tuas dívidas e vive do resto. Paga as tuas dívidas. Tem coisas que nós devemos orar a Deus, porque às vezes as pessoas até, o recurso vem nas mãos delas, mas elas não pagam dívida. Elas vão e começam a empreender. Primeiro paga a dívida. Primeiro paga a dívida e depois empreende do resto.
É assim que tem que ser. Essa é a palavra bíblica para nós, é a direção bíblica para a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Então, antes de comprar uma casa, paga as dívidas. Antes de comprar um carro novo, paga as dívidas. E depois você compra outra coisa. Essas são as direções que estão aqui na palavra. Talvez essa palavra tenha sido uma resposta para alguém que está aí me ouvindo. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 e eu quero convidar você, a partir desse domingo, nós vamos começar 3 domingos vencendo as adversidades. E nós, no final de cada palavra que for ministrada, nós vamos pedir ao Espírito Santo. Nós vamos ter um momento de busca pelo Espírito Santo. Porque eu creio que não basta apenas a gente ter saída para as adversidades, nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Eu quero convidar você a participar junto conosco nesse domingo. Nesse domingo eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120, às 9 horas da manhã. Serão 3 domingos ministrando contra adversidades e buscando a presença do Espírito Santo. Amém? Vem estar conosco. Começa nesse domingo às 9 horas da manhã. Também quinta-feira estarei em Curitiba, na Guete de Curitiba. Uma igreja maravilhosa e que está crescendo muito. Eu estarei em Curitiba na quinta-feira, certo? E vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. E você que gostaria de, conhecer mais as coisas de Deus, mudar a sua mentalidade, mudar o seu comportamento, ouvir a voz de Deus, vem se tornar aluno da Academia Quindo Global. Eu convido você a se tornar o nosso aluno. Tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. Tem sido uma bênção. Hoje foi maravilhoso, às 6h50 da manhã. Certo? Nós estávamos com muitos alunos da nossa academia aprendendo sobre mudança de mentalidade. E se você não é nosso aluno, vem se tornar nosso aluno. Certo? Amanhã eu vou dar outra chave sobre mudança de mentalidade, metanoia e creio que vai ser uma grande bênção. Amém? E quero pedir a você, compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você puder. Mande aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. E se você não adquiriu ainda nossos devocionais, esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Lembrando que quarta-feira vamos ter um culto profético ao vivo aqui, direto do meu canal, depois da oração da noite. E você não pode ficar de fora, tá? Então, depois da oração da noite de quarta-feira, teremos um culto profético aqui no YouTube. Vai ser maravilhoso, vai ser uma tremenda bênção. Amém? Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Vamos apresentar a Deus a nossa carta agora. Senhor Jesus Cristo, apresentamos a Ti a nossa carta e pedimos a Tua bênção. Oramos, ó Deus, por milagres. Oramos por uma intervenção sobre todos os nossos pedidos. Que o Senhor venha intervir, que o Senhor venha agir, que o Senhor venha liberar do Teu sobrenatural sobre a vida de cada pessoa. Toque com Teu poder, ó Deus. Toque com a Tua graça agora, em cada um, Senhor, que está levantando o seu clamor, que está apresentando as suas razões diante de Deus. Eu te peço, Pai, traz justiça a todo aquele que foi injustiçado,
Aquele que está doente, que seja curado pelo poder e autoridade de Jesus Cristo. Aquele que está preso em amarras espirituais, que ele seja livre, que ele seja liberto. Eu oro também, Pai, no nome de Jesus, para que a tua boa mão seja sobre a vida dessa pessoa. Eu oro, Pai, declarando vitória, vitória sobre ela, sobre sua casa, sobre sua família e sobre todos os seus negócios. Quebra as amarras espirituais, Pai. Desfaz o laço do inferno, desfaz, Pai, a maldade, aquilo que tem, Senhor, se levantado contra a vida dessa pessoa, que não prospere, e apresentamos diante de Ti a carta para Jesus, pedindo a Tua bênção, pedindo, Senhor, que o Teu poder seja liberado, e pedimos intervenção, Jesus. Agora, toque-os com o Teu poder. Também consagramos essa noite a Ti e pedimos a Tua bênção nessa noite, e que tudo aquilo que não foi resolvido durante o dia, Pai, durante a noite, o Senhor intervenha e o Senhor mude as coisas. Em o nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua bênção, Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe tua família. Compartilhe essa oração. Manda aí para, no mínimo, 10 pessoas, em o nome de Jesus. Deus te abençoe e até mais.